Sabe aquela sensação de que a vida às vezes parece um roteiro que se repete? A mesma discussão, o mesmo tipo de relacionamento, o mesmo obstáculo? Pois é, isso não é coincidência. Hoje, a gente vai desvendar os padrões invisíveis que governam muitas das nossas experiências e entender a força que existe por trás deles. Para a gente entender bem esse mecanismo, nosso caminho vai ser o seguinte. Primeiro, vamos olhar para esse roteiro que se repete. Depois, vamos definir o que são de fato esses padrões, ver como eles funcionam num ciclo invisível, explorar 4 exemplos bem comuns e, o mais importante, aprender como mapear um padrão e, com isso, transformá-lo de uma reação automática em uma escolha consciente. Então, vamos começar pela parte que talvez seja a mais familiar de todo esse quebra-cabeça. Aquela sensação de que certas histórias da nossa vida simplesmente não mudam de final. É uma sensação estranha, né? A gente muda o cenário, mudam os personagens, mas a peça de teatro da vida parece terminar do mesmo jeito. É uma experiência que quase todo mundo já viveu e que aponta para algo muito mais profundo do que simples acaso. É só parar para pensar um pouquinho. Relacionamentos que começam de um jeito super único, mas, quando a gente vê, estão trilhando o mesmo caminho de sempre. Conflitos que surgem, invariavelmente, nos mesmos pontos sensíveis. Ou até decisões que, embora pareçam novas, acabam levando a um destino que já é bem conhecido. E aqui vem a grande virada de chave. Isso não é azar, não é falta de força de vontade, é um mecanismo. O nome disso é padrão. E só de dar esse nome, só de reconhecer, já é o primeiro e mais poderoso passo para a mudança. Certo. Então, se não é o acaso, o que exatamente é um padrão? Vamos entender de onde ele vem e o que ele significa. Na essência, um padrão é uma resposta aprendida. É uma estratégia de sobrevivência que o nosso sistema nervoso criou lá atrás num momento de emoção muito intensa, confusa ou até dolorosa. Pensa nele como se fosse um abrigo de emergência construído no passado para nos proteger. E essa mudança de perspectiva é a mais importante de todas. Padrões não são inimigos que a gente precisa combater. Eles surgiram com uma função muito nobre: manter a gente em segurança. O problema é que essa antiga estratégia de proteção pode continuar rodando no automático, sabe? Mesmo quando a situação já mudou e o custo de manter essa estratégia se tornou alto demais. Então, como é que essa mecânica funciona na prática? Todo padrão opera num ciclo, muitas vezes tão rápido que a gente nem percebe, até o momento em que a gente decide olhar para ele com uma lupa. Vamos detalhar esse processo. Olha, esse ciclo todo pode acontecer num piscar de olhos. Presta atenção no fluxo. Tudo começa com um gatilho. Pode ser uma fala, um olhar, um silêncio, uma lembrança. Imediatamente vem a emoção, que é, antes de tudo, uma sensação física no corpo. Uma tensão, um aperto no peito. Em seguida, a mente tenta explicar essa sensação e cria uma narrativa, uma historinha, como "eu não sou bom o suficiente". Essa história dispara o comportamento automático: se fechar, atacar, agradar. E qual é a consequência? Um alívio momentâneo, que logo se transforma naquela velha frustração de sempre. Agora que a gente já entendeu a mecânica, vamos ver como ela se manifesta na vida real. Existem 4 arquétipos, 4 tipos muito comuns que podem servir como um espelho para a gente começar a se observar. O primeiro é um clássico, o padrão de agradar. Ele é movido por um medo profundo de rejeição e aparece naquela dificuldade de dizer não, naquela tendência de se adaptar demais aos outros. A origem disso é nobre, vem da nossa necessidade fundamental de pertencer. Em seguida, o padrão de controle. A gente vê isso na dificuldade em delegar, numa ansiedade imensa com o que é imprevisível. É como tentar controlar cada detalhe da vida. A necessidade é de planejar e antecipar tudo, e a raiz disso é um medo profundo da instabilidade, da perda. Temos também o padrão da evitação, sabe? É aquele movimento de adiar conversas difíceis, fugir de decisões importantes ou até usar distrações para não sentir algo desconfortável. A função aqui é bem clara: se proteger de emoções que parecem grandes demais para lidar. Por fim, o padrão de provar valor. É aquela busca sem fim por reconhecimento, acompanhada de uma autocrítica super severa e daquela sensação constante de nunca ser suficiente. Muitas vezes a origem está em experiências onde o amor e a validação dependiam de um bom desempenho. É fundamental lembrar: esses padrões não definem quem uma pessoa é, só mostram como ela aprendeu a sobreviver. Ok, então a gente passou da teoria para os exemplos. Agora vamos para a parte prática. Como começar a identificar e entender um padrão pessoal? A proposta aqui é uma ferramenta de mapeamento.
O processo é bem direto, tem 3 passos. Primeiro, identificar o cenário. Onde esse padrão aparece com mais força? É no trabalho? Nos relacionamentos? Em família? O segundo passo é descrever aquele ciclo que a gente já viu: gatilho, emoção, pensamento e ação. E o terceiro, que é o mais profundo, é entender o custo oculto. Aqui as perguntas-chave revelam tanto o que se ganha quanto o que se perde ao manter o padrão. E para ajudar a descrever esse ciclo, essas perguntas aqui funcionam como um guia. O que costuma disparar o padrão? Qual é a primeira sensação no corpo? Que pensamento aparece logo em seguida? Como a ação se desenrola? E qual é o resultado no final? Responder essas perguntas com honestidade já começa a trazer o padrão da sombra para a luz da consciência. E tudo isso nos leva para a nossa sessão final. Depois de identificar e mapear, qual é o verdadeiro objetivo disso tudo? É aqui que a nossa perspectiva sobre mudança fica mais madura e compassiva. E aqui está a chave de tudo. O objetivo não é travar uma guerra para eliminar os padrões. Afinal, eles fazem parte da nossa história. Mudar, na verdade, significa desenvolver consciência para não ser mais governado por eles. Significa criar a liberdade de poder escolher uma resposta diferente. E como isso acontece na prática? A consciência é como um holofote que ilumina o processo. Quanto mais a gente observa, mais cedo a gente percebe o ciclo começando. E é aí que uma coisa preciosa acontece. Um pequeno espaço se abre entre o gatilho e a reação automática. No começo é só um instante, mas com a prática, esse espaço de pausa vai se expandindo e assim a gente chega à reflexão final. Nesse espaço que cresce entre o estímulo e a resposta programada, nasce o poder de escolha. A pergunta que fica não é sobre como apagar o passado, mas sobre qual escolha consciente pode ser feita agora, neste exato momento.